Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. E hoje nós vamos falar da última expedição, o caso Kennevich, um mistério ocorrido em um dos maiores desertos e um dos lugares mais ermos dos Estados Unidos. Vamos aos fatos. Kennevich, esse homem que você vê aí na imagem, era um explorador e alpinista natural do estado norte-americano de Nevada. Ele tinha 47 anos à época dos fatos aqui narrados e namorava uma mulher de nome Sharon Pilgrim. Vich vivia na cidade de Las Vegas, mas passava boa parte do seu tempo nos desertos de Mojave e Great Basin, localizados respectivamente na Califórnia e Nevada, realizando explorações solitárias. Ele era um aventureiro por natureza, gostava de acampar e passar vários dias e várias noites em meio à natureza ao ar livre. Ele costumava acampar com suprimentos escassos e sem equipamentos adequados, pelo simples prazer do risco que corria nessas aventuras. Ele geralmente fazia suas expedições sozinho, mas eventualmente levava com ele sua namorada, Sharon Pilgrim. Vich tinha um canal no YouTube, que ainda existe, e eu vou deixar um link para ele aqui na descrição do vídeo. A ideia era postar vídeos de suas expedições, mas aparentemente ele não tinha tempo ou vontade de atualizar o canal com muita frequência. Ele postava muito pouco, chegou somente a postar 5 vídeos, mas o canal deu alguma visibilidade a ele enquanto explorador. Em 18 de outubro de 2014, Kennevich postou em seu canal um vídeo relatando ter encontrado uma estranhíssima caverna com entrada em forma de M maiúsculo, a cerca de 11 quilômetros da base da Força Aérea de Nellis, nas chamadas Sheep Mountains, no deserto de Nevada, ao norte de Las Vegas. Ele alegou nesse vídeo ter levado aproximadamente 10 horas de caminhada para chegar até a caverna, atravessando um deserto que era famoso por ser recheado de poços de minas desativadas e repleto de resíduos de produtos químicos potencialmente letais, que no passado serviam para repelir a aproximação de estranhos. Além disso, o lugar era o refúgio de usuários de drogas, que chegavam a viver ali como nômades, e de imigrantes ilegais e também de traficantes. O local era muito conhecido por ser ponto de desova de cadáveres de vítimas de homicídios cometidos por facções criminosas. Vich explicou que encontrou a caverna durante uma caminhada despretensiosa e que na entrada dela sentiu seu corpo inteiro vibrar e ser atravessado por espasmos. O mal-estar súbito o deixou assustado e o fez fugir do local sem adentrar a caverna. Abre aspas para ele. Eu costumo caminhar no topo de montanhas e já estive em mais cavernas do que posso contar. Eu brinco com cascavéis para passar o tempo, mas essa caverna em particular está além de qualquer coisa que eu já encontrei. Algum dia eu vou voltar para lá e levar uma arma comigo. Tudo que eu tinha no momento era uma faca e uma pederneira. Fecha aspas. Esse foi o comentário que Kennevich fez em um dos seus vídeos. O comentário não passou despercebido e muitas pessoas, obviamente céticas, pediram uma prova do que ele estava dizendo. Kenny decidiu então organizar uma expedição com qualquer um que quisesse acompanhá-lo na empreitada e provar que o que ele falava era verdade. A expedição levaria câmeras e todo o equipamento necessário para coletar evidências e mostrar o que ele viu para outras pessoas. A expedição de fato ocorreu pouco tempo depois, e Kennevich foi acompanhado por 4 espeleólogos, que são profissionais que estudam cavernas, que filmaram todo o processo e então publicaram no YouTube. O vídeo tinha um longo comentário de Kennevich, explicando o que eles tinham visto e experimentado em sua excursão. E eu vou deixar aqui também um link para esse vídeo especificamente. Vich falou sobre a dificuldade de encontrar o local exato
onde a caverna estava, e aí você vê um mapa da região explorada. Isso porque a área era montanhosa e cheia de outras cavernas semelhantes. Ele relatou ter visto um carneiro negro olhando fixamente para eles por cima de uma crista rochosa. E isso de fato pode ser visto no vídeo, cujo link eu vou deixar aí na descrição. Ele também relatou muitos problemas com o equipamento ao longo do caminho. Witt descreveu tudo como uma espécie de infortúnio que parecia segui-los enquanto se aproximavam da caverna. O vídeo, porém, não mostrou nada mais de estranho. Apenas uma esplêndida caverna que terminava cerca de 100 metros à frente, cevada naturalmente no calcário e com muitas estalactites. Mas o que perturbou o Witt foi o fato dele não se lembrar de muitos detalhes da caverna da primeira vez que ele se aproximou dela. Apesar da caverna ter a entrada em forma de um M maiúsculo e de Witt estar convencido que não havia errado o lugar, ele falou que o pouco que ele tinha visto na primeira vez era completamente diferente do que ele encontrou na segunda expedição. Ele disse que até as pedras na parede eram muito distintas do que ele lembrava. Era como se fosse um lugar completamente diferente para o qual ele tinha ido da primeira vez. Com essas questões em mente, Witt anunciou que faria uma terceira expedição ao local para descobrir se eles tinham ido ao lugar errado ou se havia mais de uma caverna em formato de M. Começaram então a surgir comentários negativos na sua conta do YouTube, chamando-o de mentiroso e alegando que o local não existia. Desafiado, em 10 de novembro de 2014, Kenny Witt, sozinho, munido apenas com um revólver, começou a sua jornada para a Caverna M, planejando voltar para casa 2 dias depois. Antes dele partir, um comentário misterioso foi postado na sua conta do YouTube. Ele dizia, como você lê aí, não volte lá. Se você encontrar a entrada da caverna, não entre. Se você entrar, você nunca sairá. Kenny Witt chegou a responder, o que faz você dizer isso? Mas não houve uma tréplica. Ignorando o aviso, Witt partiu. Assim que chegou ao deserto, ele ligou para a namorada, dizendo que já tinha atingido a entrada da caverna, o que era muito estranho, uma vez que ele mesmo havia relatado que se levava cerca de 10 horas de caminhada em um terreno difícil. Os dias se passaram e nenhum vídeo novo surgiu na conta de Witt no YouTube. Tampouco ele mandou notícias aos familiares ou à namorada, que você vê aí na tela. 4 dias após sua última ligação para casa, Pilgrim, a namorada, decidiu acionar a polícia para que uma operação de resgate fosse iniciada. Em 22 de novembro, 12 dias após o seu desaparecimento, uma equipe de busca encontrou o celular de Witt em um poço de uma mina desativada há anos, na Sheep Mountain. E é esse local que você vê na foto, aí que foi achado o celular de Kenny Witt. O local inteiro foi revistado, mas não havia nenhuma pista que indicasse o paradeiro do aventureiro, tampouco se ele havia passado por ali. Os vídeos de Witt e outras gravações que ele fez rapidamente adquiriram um caráter mórbido, de lenda urbana, à medida que os meses foram se passando e nada era encontrado sobre o seu destino. Em um relato comovente e sincero, Pilgrim, a namorada, confessou que achava que Witt havia se suicidado, visto que ele estava há anos deprimido com a falta de sucesso em seus negócios e que tomava medicações controladas. Desde o dia em que Witt tinha encontrado o cadáver do próprio pai, que havia se suicidado em casa, ele declarou que nunca permitiria que encontrassem o seu corpo sem vida, caso decidisse se matar. E aqui eu deixo um comentário que a namorada de Witt, Pilgrim, postou no YouTube. Abre aspas para ela. Sou a namorada de Kenny, que ele menciona no vídeo. Já fomos juntos a muitas maravilhosas expedições ao deserto de Nevada. Algumas de até 8 ou 9 horas. Tiramos belas fotografias. Kenny partiu à noite para uma exploração nessa mesma área na segunda, 10 de novembro. Hoje é 10 de dezembro. Ele não voltou quando deveria e eu o coloquei como pessoa desaparecida. Eles estão procurando por ele, mas ainda não o encontraram. Eu não quero abandonar esse belo vídeo e este lugar
apenas saindo, simplesmente indo embora, e quero explicar o porquê dele não responder. Obrigado a quem sugeriu o uso de GPS. Eu falei com ele antes sobre usar GPS por motivos de segurança. Ele nunca quis usar um. Ele amava apenas sair no deserto e encontrar o próprio caminho. Eu sinto muito a falta de sua presença física. Por favor, busquem encorajar todos os aventureiros solo que vocês conhecem a usar um GPS, fecha aspas. Ela também diz, ao ver sua depressão aumentar, eu disse a ele, você não vai dar uma de Robin Williams comigo, né? Foi quando ele se abriu mais comigo sobre sua depressão e seus pensamentos quanto à sua vida e sobre suicídio. Ele me perguntou o que eu pensaria dele se ele fizesse isso. Ele também disse, se ele decidisse fazer isso, nunca, ninguém jamais o encontraria. Por outro lado, a família de Vich disse que a mulher não sabia do que estava falando, pois não conhecia o homem por trás do aventureiro, e a família sabia que ele jamais tiraria a própria vida. Inclusive, teria sido isso que ele jurara após ver o pai morto. E aí é uma contradição, porque a namorada diz que ele juraria que não teria o corpo encontrado. Os espectadores do canal do Vich também não acharam crível a suposta resolução do caso, muito embora parecesse que se importavam mais com o gosto de mistério que isso deixava do que a importância de solucionar o desaparecimento do homem. As teorias da conspiração rapidamente criaram uma atmosfera de suspense ao redor do caso. O fato é que a pergunta permanece até hoje sem resposta. Onde está Kenny Vich? Ele se suicidou? Ele forjou a própria morte para começar uma nova vida? Ele sofreu algum acidente? Caiu em algum poço desativado? Foi devorado por algum animal selvagem? Não se sabe. Contra a possibilidade de que ele tivesse fugido ou encenado seu sumiço, conta o fato dele ter uma filha e uma neta, às quais era muito apegado, segundo se dizia. Outras hipóteses são de que Kenny Vich tenha sido eliminado por agentes públicos que protegem a Área 51, a famosa Área 51, que é uma área de experimentos do governo norte-americano, ou então por traficantes de drogas que vagavam pela região. Um detalhe interessante é que o medo que Kenny Vich sentiu na primeira expedição pode ter uma explicação científica. Dependendo de sua profundidade e tamanho, as cavernas podem produzir uma ampla gama de vibrações, ressonâncias, frequências e ecos harmônicos. Algumas delas podem realmente se combinar e influenciar a mente humana. Em particular, a frequência de 110 Hz tem um profundo efeito nos sentidos humanos, ao ponto de muitas culturas do passado irem às cavernas para buscar uma suposta iluminação espiritual ou falar com os deuses. No final das contas, o que resta é que Kenny Vich desapareceu em 2014. Extensas buscas foram realizadas pela polícia e até hoje nenhuma pista, exceto um celular perdido, foi encontrada. Ele chegou a postar, abre aspas, sou explorador de longa data. Uma vez durante uma de minhas excursões pela área da base da Força Aérea de Nellis, encontrei uma caverna. A entrada tinha a forma perfeita de M maiúsculo. Cada vez que encontro uma caverna, eu entro, mas quando comecei a entrar nessa caverna em particular, meu corpo todo começou a vibrar. Quanto mais eu entrava na caverna, mais a vibração aumentava. De repente eu fiquei muito assustado e me afastei dali. Essa foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu comigo. Fecha aspas. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje, um caso um pouco diferente. A gente não sabe se há um crime envolvido ou não, mas certamente é um mistério. Eu espero que vocês tenham achado o caso tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.